Passamos imediatamente para o penúltimo painel da manhã de hoje. Muito obrigado, Almirante. Em cima do tempo, né? Muito obrigado. Denise, obrigado. Viu? Convido para falar sobre a questão da reforma tributária Luiz Roberto Guimarães Erhard, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo, técnico em Contabilidade, pós-graduação Lato Sensu, da FGV. Uma salva de palmas, por favor. E Roger Maciel de Oliveira, graduado em Ciências Contábeis, Faculdade de Ciências Contábeis, Administração em Direito, Centro Universitário Ritter Reis, Engenharia de Software e Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, é isso. Uma salva de palmas. O nosso painelista, Luiz Roberto Guimarães, tem 20 minutos e, na sequência, 10 para o nosso moderador. Por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, de poder expor um pouco sobre a área jurídica da reforma tributária. Agradeço a Associação Comercial, a DVB e o chamado do Fausto, que está aqui, que estrategicamente escolheu a reforma tributária para ser tratada na hora do almoço, que é um assunto que deve abrir o apetite de vocês e do Leão também. É? Antes de falar especificamente do agronegócio, a gente tem que ter em mente que qualquer reforma tributária com país em déficit tem fins arrecadatórios. O mercado tem reagido muito à política do governo, que não controla tanto as despesas, e se não controla as despesas, aí há a necessidade de arrecadar mais. Então, a reforma é necessária, não tem nenhum tipo de reforma que possa se fazer que não seja melhor do que existe. Hoje nós temos um sistema tributário extremamente complexo, com, com critérios de apuração muito diferentes. Então, você tem imposto de renda, que ele está com base nas despesas necessárias. Aí você vai no IPI, é imposto contra imposto, regime não cumulativo, destacado na nota. Se aproxima do IVA. Você tem o PIS e COFINS, que seriam despesas essenciais e necessárias. E aí começa uma briga do contribuinte com o fisco para tentar definir quais são esses critérios, né? Naturalmente, o Estado ganha com isso, porque acaba acontecendo resíduos tributários, que por mais que se fale, o PIS e a COFINS não é cumulativo, existe um resíduo tributário que ele vai seguir na cadeia como cumulativa, e isso aumenta muito o preço. Então, quando você pega... Fugiu? Tá. Então, a reforma, quando veio, ela tem alguns motes. Primeiro, a justiça fiscal. É muito bem-vindo, todo mundo busca a justiça fiscal. Como segundo mote, é a simplicidade. A simplicidade é algo que, não, ao meu ver, não veio nessa reforma. A gente está falando o primeiro PLP vem com 499 artigos. Para se ter uma ideia, o CTN tem 208. Então, e ela por si só não regula tudo. Ela dá a abertura para, nos anos de 24 e 25, a gente começar a discutir as leis ordinárias que vão regulamentar a lei complementar. Então, é algo extremamente complexo. A forma de apuração, de fato, tende a ser mais fácil, né? Quando você pega a, a, a a tentativa de se achar o custo efetivo do produto, né? Então, busca uma transparência muito melhor. E depois vem a neutralidade, né? A neutralidade também é um outro objetivo, pelo menos é uma propaganda do governo, dizer que a reforma tributária não vem para aumentar impostos. Então, quando você aplica uma alíquota básica sobre uma operação, e lá para no final o contribuinte suportar os 26,5% que estão se tratando, que já se falam agora em 27, 28,
por conta da inclusão da carne na cesta básica, que isso teve um impacto de 0,53 na alíquota básica, porque o regime tributário, como está sendo colocado, ele funciona da seguinte forma: a ideia é acabar com isenções e incentivos, e tudo aquilo que for dado para um setor, os outros setores têm que pagar. Então, se você dá 60% de desconto na cesta básica estendida, naturalmente você tem que pegar a alíquota básica e subir para todos os demais segmentos. Colocou a carne, 0,56, então você tem que fazer a alíquota subir. Então, ou seja, ainda que no final da cadeia o consumidor final vá pagar alguma coisa, efetivamente, sabendo quanto está pagando, os setores estão pagando alguns mais, alguns menos. Se você pegar, por exemplo, profissional liberal, nossa carga tributária, advogado, contador, engenheiro, vai dobrar. A gente vai dobrar a nossa carga efetiva tributária. Aí, quando vende para a indústria, fala, não, mas para a indústria é muito bom, porque ela vai poder agora se creditar, né? Porque até então você paga um advogado, você paga um contador, e isso não gera crédito de PIS, de COFINS, de IPI, ICM. E agora você vai poder acreditar esse tributo. Só que, naturalmente, se sobe a carga para mim, o preço final para vocês sobe. Então, é como você tentar esconder essa verdade. Aí, Então, eles vendem assim, não tá indo, não posso nem falar que é jurídico, né? Mas, assim, é uma distanciamento entre o que a Receita Federal vende como bom para o país e o que efetivamente vai ser positivado no direito. Então, desculpa, um pouquinho nervoso. Um pouquinho nervoso, gente. Um pouquinho de, um pouquinho de paciência. Então, vamos voltar um pouco como funciona hoje o sistema. Hoje, quando você pega o sistema tributário, sempre, quando foi feita a tributação do agronegócio especificamente, o objetivo era tributar a partir da indústria. Então, você pegava os insumos, os insumos agrícolas, sujeitos a alíquota zero de PIS e COFINS, não incidência de IPI, então não tributava. Os produtores rurais, pessoas físicas, não eram sujeitos ao PIS e COFINS, não, por ser pessoa física não tem IPI, e contavam com o regime de suspensão do ICM, não, de não tributação. A pessoa jurídica, a produtora rural, pequeno produtor rural até o grande, também contava com esses mesmos regimes. E aí, quando você vai também para a agroindústria, ela já tinha os créditos presumidos, e esses créditos presumidos eram repassados ou para o mercado, ou para o mercado interno em venda interna, que aí você teria os créditos efetivos, ou para exportação. Quando você pega a produção rural, é muito comum vendas ocorrer em 180 dias, em 360 dias, porque você faz a venda e você vai ter que produzir a venda. E aí você começa na questão financeira. Você vai fazer a venda, você vai fazer o pagamento antecipado, você vai transferir esse crédito, só que você não recebeu. Aí você vai ter que socorrer ao o mercado financeiro não gera crédito. Aí volta a ter os resquícios do cumulativo. Então, o banco paga o imposto, também PIS, hoje, né, paga PIS, COFINS, vai pagar os tributos, você acaba tendo essa despesa que você tem com o banco é tributada pelo banco, né, quando ele ofere renda, e você não tem como se apropriar disso. E aí você acaba entrando num looping de ficar tomando dinheiro para poder pagar imposto. Eu acho que a reforma era necessária, a gente hoje vive. Se a gente fosse imaginar como é o sistema financeiro hoje. Então, vamos imaginar que a gente fosse fazer um jogo, e aí a gente tem 27 jogadores do outro lado, que são os estados, dando peças de cores diferentes que não se encaixam. Você tem a União Federal dando conceitos diferentes. Também você tem 5 mil municípios, você tem 40 normas tributárias editadas por dia, entre município, estado e federal, e você não consegue ganhar esse jogo. Aí os advogados, os contadores
tentam montar num cenário de encaixar essas peças para que o jogo ande. Então, naturalmente, tem setores que ganham muito dinheiro com isso, porque... então, tem setores que acabam ganhando bastante dinheiro com isso e outros perdem muito. Até se a gente fosse falar assim de casos curiosos, né, que a gente vai ter na nossa legislação, se a gente pegar, por exemplo, o café, né? O café, inclusive tem um estudo antigo que falava do café que tem cerca de 5, 6% de impostos residuais que não são possíveis de identificar e, por conta disso, é prejuízo, faz parte cumulativa da operação. Aí você pega o café, aí está na cesta básica, café torrado e moído, isso é a cesta básica. Aí chega lá, vai fazer a venda, aí a venda se dá por meio de sachê que vai usar naquela máquina e tal. Não, agora não é na cesta básica. Mas é café torrado e moído. Aí fala, não, mas esse aqui precisa de uma máquina. Ah, mas o outro também precisa. Eu preciso ter um fogão, eu preciso ter uma ignição, eu preciso ter um gás. Ele também não se faz sozinho, ele não é solúvel. O solúvel, tudo bem, não precisa de nada, mas os outros precisam. Ah, mas ele tem uma função social, porque nosso objetivo é privilegiar o café barato, né, que é o povo, e essa máquina é mais cara e etc. Só que como a lei qualifica, por exemplo, o café torrado e moído como da cesta básica, os nossos café premium também são. E tem cafés de R$ 1.000 o quilo. Então você tem hoje o sachê da máquina sendo tributado de uma forma mais agressiva em relação ao café. Apesar de ter café muito mais caro do que o sachê. 2 minutos, Luiz Roberto. Se você pega, por exemplo, o leite, né? Então, eu estou dando exemplos de como eu, como advogado, enxergo a postura que é hoje do povo, do fisco. Então, você pega o leite 100% que você compra está na cesta básica. Aí a indústria, né, talvez, eu não vou discutir se ela tira alguma gordura do leite ou não, mas ela coloca vitaminas. Vou colocar cálcio, zinco e etc. Pequenas quantidades. Colocou isso no leite, leite modificado, tributa-se normal. Qual que é a leitura, né, que você faz? Não, eu quero fazer o leite mais barato para o povo. Não, na realidade, você quer evitar que o povo coma bem. Porque você está evitando que a indústria, ainda que aumente alguns centavos no preço final do leite, dê algo mais rico para o leite, para a população. Então, ela evita isso. E a gente acaba criando noções muito absurdas. Por exemplo, quando fala do crédito presumido, não é que o crédito presumido é um incentivo, nunca foi um incentivo. O crédito presumido é simplesmente as pessoas que não estão sujeitas ao mesmo regime tributário que você pagaram impostos. Então, para não ser cumulativo, que é o que está na lei, você tem que presumir o crédito. Então, não é um incentivo, é uma devolução. E certamente, quando você faz a conta matemática, essa devolução é muito menor. Né? Então, assim, eu estou tentando passar um panorama bem geral, né? Se a gente for falar das deficiências do que existem hoje no sistema tributário, ou falar das melhorias que poderiam ser, ou o que as empresas deveriam acordar e buscar, a gente teria que pegar painéis específicos para falar de temas, crédito presumido, como é que vai ser a exportação, né? Como é que vai ser o pequeno produtor, ele vai ser extremamente afetado. Porque, assim, ideologicamente, estão falando com o produtor para fazer uma empresa. E ele não é, né? Ele não está ligado a esse tipo de atividade formal. Né? Bom, então, é mais ou menos isso que eu ia falar para vocês nesse primeiro debate. Então, obrigado. Com a palavra, o Roger Maciel. Obrigado. De fato, a gente precisa de um fórum específico para tratar somente de tributos e começar o tributos agora no meio-dia é provocador, né? A gente começou o dia aí com a fala dos nossos patronos falando sobre o histórico do agro, passamos pela geopolítica ali do boi, na minha visão de contador, muito positiva, né? Então, o Brasil é um expoente, tem potencial para muito mais. Passamos ali pela
pela tecnologia no agro, apesar de atrasos, a gente tem um potencial muito grande. Quando a gente se atualizar, tecnologicamente, a gente vai ficar cada vez mais produtivo, eficiente. Passamos ali pelo Bradesco, com créditos disponíveis, a gente tendo aí uma perspectiva do agro muito positiva. Daí viemos nós para debater tributos. Tributos que hoje representam aí 24% do que é arrecadado nacional é agro, né? 50% das nossas exportações é agro. E a gente vai ter, como o Luiz estava falando aqui, o setor mais afetado nessa reforma tributária. Uma das minhas perguntas para você era essa. Se você vê, né, que o agro é o setor mais afetado, era um ponto aqui que eu ia colocar, mas você, muito bem, já na tua apresentação, você já falou que de fato teve outros pontos ali que eram sensíveis na reforma, eles já caíram, né? Aquela questão lá de grandes fortunas, né? Não passou ali pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados rapidamente já aprovou a parte ali, já aprovaram até as emendas, né? Já foram, então já estão para o Senado para análise, então está sendo em tempo recorde e estão se falando ainda em aprovar esse ano, que é algo assim que não é maturado o suficiente, não é discutido o suficiente, não é debatido com as classes que estão envolvidas nesse processo. Concordo também que é necessário fazer a reforma, mas da forma que está sendo feito, sinceramente, eu não tenho certeza sobre a eficácia. A minha pergunta, então, como comentarista aqui da DVB, é no sentido de como vai ficar a nossa competitividade depois dessa reforma tributária, sabendo dos subsídios de outros países, sabendo da tributação de outros países. É claro, nós temos os nossos benefícios em relação ao Brasil, pela produtividade, pela área, pela expertise, pelo clima, né? Mas como é que vai ser depois dessa reforma, saindo de 3 ou 4, que é hoje ali, dependendo, para 11, ou talvez até para 28, né? Daí a gente pega e comenta, não, vai, pelo pedido agora do Haddad, vai ir para 28. Não, 11 tá bom. Então, talvez até tenha sido uma estratégia, né, de dizer assim, não, tá saindo de 4 para 11. Não, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, mas tem a possibilidade de 28. Não, então deixa 11 que a gente aceita. Talvez até tenha sido uma estratégia. Eu até estou achando bom hoje 11. Mas o fato nós estamos saindo, fato concreto, nós estamos saindo de 4 para 11. Isso aí, como vai ser o agro Brasil no ano que vem? Então, hoje, a gente tem uma margem, né, do boi 48 no Brasil, 100 nos Estados Unidos. Será que a gente vai continuar competitivo dessa forma? Porque todos os países vão ter a prioridade para o seu consumo nacional, pela sua produção nacional. Eu só compro fora porque é mais barato, porque eu não tenho aqui. Se eu tiver como incentivar e produzir nacional, óbvio que todos os países, não é uma questão de somente protecionismo, é uma questão de economia local, todo mundo vai produzir e comprar local. Qual a tua visão, Luiz, em relação à implementação estou falando em específico agro, né? Esse impacto, e não nem falando dos 28, vamos agradecer que seja 11, né? Qual a tua impressão em relação à posição do agro, ou se a gente vai ter uma perda de competitividade a partir da implementação? Bom, de fato é uma boa pergunta, né? Hoje eu sou juiz do TIT, atuo na área federal e estadual de impostos desde 96, 97, né? Para ser bem honesto, é muito difícil você definir hoje para o ICMS o que é insumo. Então, você não consegue saber exatamente qual é o alcance da lei. Você pega, por exemplo, a tese do século, que foi mencionada aqui, né? Os empresários até achando que ganharam muito dinheiro, nós conseguimos recuperar parte desse imposto. É uma legislação que nasceu em 98 e alterada na cumulatividade de 2003. Né? Tem casos no nosso escritório que a empresa já tinha esse benefício de lei lá em 2005. Aí você pega o empresário que pagou até 2017, 2018, 2017, quando saiu o julgamento da repercussão geral, e se satisfaz em recuperar os últimos 5 anos.
esquecendo que ele pagou os outros 15 a mais, sem necessidade. É muito difícil precisar qual vai ser esse impacto. Eu acho que a gente vai perder competitividade por conta principalmente dos encargos financeiros. Eu acho que isso vai pesar muito, e sem falar na aquisição dos implementos que vocês fazem hoje, né? Quando você vai adquirir esses seus maquinários, etc. Hoje são protegidos por regimes de alíquota zero, de redução de impostos, de crédito presumido. Você consegue se apropriar no SIAP o valor da aquisição. Todos esses incentivos vão deixar de morrer. Se a gente imaginar o sistema tributário, assim, lá atrás foi feito um sistema tributário ideal, as pessoas sonegavam, e aí o fisco aumentava a conta. Então, um fingia que cobrava, outro fingia que pagava e seguia a vida. Só que o agronegócio, por ser uma questão de necessidade, de segurança alimentar e etc., foram feitos ajustes para que ele não pagasse a conta. Então, assim, até chegar na indústria, o agro não paga nada. Então, era tudo por meio de benefícios. Agora está fazendo uma inversão muito parecida do que foi feito no sistema de substituição tributária, que também, na minha cabeça, é uma trombada fiscal muito grande, que você tem o fato gerador feito antes da venda efetiva. Então, você já paga qual a expectativa do consumidor final, você paga. Eu acho muito parecido o que está sendo feito agora. Então, ao invés de fazer a tributação na ponta, você está fazendo a tributação na entrada. E isso vai custar. E a gente vai perder bastante capacidade, como está hoje. Eu acho que a gente vai perder competitividade, ou o fazendeiro vai ter que reduzir a margem de lucro. Eu não vejo um cenário diferente. Finalizando, por favor. Finalizando. Para finalizar, O Arnaldo queria fazer uma pergunta. É meio uma coisa, eu tô agindo em contrário, porque eu sou o próximo painel, eu e o Livro estamos aqui, estamos querendo ir logo, mas estou atrasando. vamos fazer pergunta depois. Mas, bem objetivamente, aí, Roger, obrigado aí. Por isso, Herdate, obrigado, parabéns, você é conceituado com isso. Eu não vou falar sobre a reforma tributária, não sou nenhum especialista do assunto, longe disso, tá certo? Então, toda a questão do ICMS, guerra fiscal, tudo isso que nós temos de entulho que poderá agora ser resolvido, né? Mas eu vou contar do agro. Ontem, alguns assistiram mais tarde, o Penharol e o Botafogo, tá certo? Eu estou me sentindo, e o agro se sentiu no começo da discussão da reforma tributária, como o Penharol, perdendo 5-0. Porque o que era comum? A indústria subtaxada, serviço e comércio meio equilibrado, e o agro não paga nada. Tá certo? Você acabou de dizer, o agro não paga nada até a indústria. Eu não acho isso. Tá certo? Aí nós fomos agir da seguinte forma nessa questão. Estou dizendo o nome da FPA, que são 30 itens lá, mas vou falar de alguns e perguntar como é que você acha que ficaram. Primeiro, nós queríamos isenção clara das exportações, para acabar com os chamados resíduos que você mencionou. E isso ficou no texto, achamos que sim. 2, quando veio a proposta, todo produtor era obrigatoriamente se transformava em contribuinte, compulsoriamente. Nós tiramos isso e deixamos optativo. Queria saber a sua avaliação sobre isso. Terceira questão, cesta básica. No Brasil, há 1.100 definições de cesta básica. Por exemplo, alguns estados do Nordeste consideram na cesta básica capacete de moto. Por quê? Porque é uma coisa quase de sobrevivência. Acabaram lá, jegues, tal. Hoje a moto é um negócio extraordinário, é uma questão de trabalho. E a pessoa vai do seu negócio. Então, lá estava na cesta básica. Agora nós unificamos a cesta básica. Como é que você acha que isso vai ter de implicação? Uma quarta questão que era muito importante para nós era o chamado integrado. Isso vale para a cana, que tem lá o plantador fornecedor, isso vale para o sujeito que recebe. Hoje foi dito que frango é um saquinho de milho, né? Tá certo? O sujeito recebe o pintim, lá a ração, ele cuida e devolve. Isso tinha um problema tributário e nós tentamos equacionar essa questão do integrado também, né? E uma última questão que para nós foi valiosa aí, tá certo? É no sentido de reconhecer a cadeia de insumos. Que você disse, é um desafio. Nós pegamos a normatização que tem na agricultura para poder dar essa isenção,
tá certo? Exatamente caracterizando o crédito toda a cadeia. Como é que você acha que esses pontos ficaram aí ao final? Ficaram muitos pontos pelo vídeo. E ainda respeitar o tempo, né? Vamos lá. As perguntas, né? Deixa eu lembrar das perguntas agora. Bom, não, Ajuda aí, Arnaldo. a ideia é o produtor rural não integrado, você está falando? Não. Ah, tá, tá, tá. Mas qual foi a primeira pergunta, então? Tem que caracterizar o produtor. Tem uma proposta de que ele obrigatoriamente é contribuinte. Esse foi o primeiro gol que nós conversamos. Isso, caiu. No final, não foi o que aconteceu com o Penharol, mas nós viramos o jogo, para impedir que o agro fosse penalizado na reforma tributária. Então, essa questão de se tirar não obrigar ele a abrir uma empresa, né, ele ser ele fora do sistema, ele vai ter você começa a nascer essas distorções, né, porque você começa a criar regimes de presunção, que são esses os regimes que vão afetar a exportação, que seria a sua segunda pergunta. Porque quando você faz a presunção, já não é no sistema de imposto contra imposto, ou não comunalidade pura ou plena, como estão chamando. Então, essa presunção que é feita na cadeia, quando chega no exportador, aí está no artigo 157, se não me falha a memória, só permite que ele compense com os impostos. Então, ele não fala sobre transferência, então ele poderia, ou ressarcíveis, né? Porque o crédito presumido, quando a gente fala sobre regime de não cumulatividade, o mais importante é que o crédito presumido seja ressarcível. Então, se você não consegue utilizar propriamente, você tem, que é o caso do ICMS, que você faz aqui o ECREDAC, e você recupera do governo o que você paga mais, quando você não consegue utilizar, né? Ou você pode vender também com a autorização do governador. Então, esse é o fator. Então, assim, eu acho que foi muito positivo, né, o fato de não tirar ele, né, colocar ele numa economia, abrir uma empresa, ser obrigatoriamente uma empresa, né? Talvez tenha sido uma tentativa do governo informalizar bem toda a produção rural, mas ela foge muito da realidade, isso implica um custo muito grande, né? Se você pegar, principalmente para o pequeno agricultor, se eu abrir uma empresa, você já tem o custo Brasil. Hoje as empresas gastam 20%, as grandes empresas, para se adequar às normas tributárias, né? Aí você pega um produtor rural, e esse produtor rural pequeno vai ter que contratar um contador, tal, isso vai mexer diretamente no lucro dele, porque o pequeno sofre mais. O grande, ele acaba achando meios de como se adaptar, repassar, tem força de mercado, etc. O pequeno não tem. O pequeno acaba absorvendo. Então, isso, de fato, foi uma vitória muito grande do agronegócio, né? Do mesmo jeito que foi a carne, né? Que foi também a inclusão da cesta básica. A cesta básica sempre foi um problema, porque você tinha a cesta básica nacional, 27 estados definindo, se não me falha a memória, não lembro se é Fortaleza ou Rio Grande do Norte, também tem camarão nela, né? E se você colocar camarão aqui no Brasil, aqui em São Paulo é caríssimo, lá é barato. Então, são conceitos, e também esse jeito de vender a reforma tributária, como se fosse, eu vou fazer o cashback. Como assim? Você pega lá as pessoas de baixa renda, você vai devolver imposto para todo mundo. Se você vai devolver imposto, então não cobra. Deixa tudo mais barato desde o começo. Eu vou cobrar agora para você. Quem vai receber o cashback? 1% dos miseráveis, que vão receber alguma coisa, então, mas isso dá um apelo de venda muito forte. Então, quando você pega, assim, até nas perguntas e respostas da Receita Federal, ela fala: o objetivo da reforma é tirar dos ricos para dar melhor condição dos pobres. Está publicado no site deles isso. Como se o governo fosse o Robin Hood. Vou tirar lá e vou dar para o pobre, o que não é verdade. Na realidade, a gente arrecada para manter a máquina, não é para ter essa devolução para a sociedade. A gente não tem uma devolução efetiva pelo quanto a gente arrecada. Tanto que nesse modelo de simplificação, quando fala no nosso IVA que vai ser constituído, que IVA é só consumo. Então, fala em reforma tributária, na verdade, estamos fazendo a reforma tributária do consumo, porque ainda tem todos os outros impostos, são 92 impostos hoje, nós estamos tratando de 5.
Então, não é uma reforma tributária, mas agora temos um novo tabuleiro. E acho importante o agro, nós temos ainda esse ano e o próximo ano, que é da regulamentação mesmo, para poder mitigar o que for possível. Porque agora, respondendo à pergunta do Roger, a, a, a gente só vai saber isso em 2026, porque assim, as empresas, inclusive, aceitaram isso muito fácil, de colocar um segundo regime tributário, então você aumenta o seu custo, não é, eu declaro de um jeito, vou declarar de outro, é uma outra forma de apuração. Aí chega o governo e fala, eu vou cobrar 0,1% de CBS e 0,9% de IBS como teste. Mas quem paga o teste? Todas as empresas. Vocês vão ter que contratar contadores específicos que não podem falar com outro sistema, novos sistemas de dados, etc., para fazer uma apuração. E aí o valor que você recolhe, você ainda vai ter que compensar com PIS e COFINS no ano seguinte. Isso é um custo que vai ter que ser repassado. E aí você faz um planejamento dessa migração de sistema tributário, que aí vai ficar, em 2027 é extinto o PIS e COFINS, 2029 começa a extinguir o ICMS, também de forma gradativa, então você vai ter os dois sistemas tributários, o estadual e agora o federal, trabalhando junto por mais 5 anos, para 2033 você ter implantado o sistema, o qual ainda vai ficar ainda sujeito a regras até 2076, se não falha a memória, são mais 50 anos de implantação. Eu sei que quando eu vi isso na lei, eu fiz as contas, eu falei, nossa, para ver esse sistema em pé, eu vou ter que morrer com 108 anos. Eu não vou conseguir ver esse sistema acabar. Né? Eu não vou. Não, espero que sim, eu acho que eu consigo chegar lá. Né? Mas eu tenho um pouco de receio. Deixa eu respeitar nosso amigo, que eu não sou nem almirante e nem banqueiro. Muito obrigado, viu, Luiz Roberto? Muito Só para encerrar, né, como a gente estava falando, que é uma reforma tributária, tem um princípio de simplificar, né? Mas a gente já está vendo aqui que vamos ter que trabalhar planejamentos tributários para fazer cisões e fusões, para fazer compensações. Então, eu acho que, como bom brasileiro, a gente sempre pode ver o copo meio cheio, né? Então, tem alguns setores aí que vão ser meio cheio. Então, o planejamento tributário, né, contabilidade, eu acho que deve melhorar. Então, sempre tem, né? Sempre tem alguém que vende lenço. Então, espero aí, ó, eu acho que os nossos representantes agro, você falou, estão fazendo bastante. Sinceramente, eu esperava um pouco mais, mas né, ainda acreditamos. Mas como bom brasileiros, obrigado, então Roger. não tem evoluído positivamente para o agro. Se esse era para colocar assim, um ponto nesse painel, o agro é o mais tributado na reforma.